Nós estamos aqui com a Carol Bertolini, que é jornalista de profissão e vai contar um pouco para a gente como é o mercado de trabalho para as mulheres. Obrigada de estar aqui, viu, Carol? Imagina, é um grande prazer, Thelma. Então, conta, você está formada como jornalista há quanto tempo? Mais ou menos 5, 6 anos. Demorei um pouquinho para me formar, mas já estou atuando, inclusive, desde antes de me formar. E o que você tem feito? Quais as dificuldades, quais as vantagens se existem, como é que é ser mulher e enfrentar o mercado de trabalho nos dias de hoje? Acho que apenas a questão de ser mulher, ela já diz muito e de uma maneira bastante negativa sobre o que a gente passa no trabalho. A gente passa, na verdade, em meio à sociedade, então no trabalho, infelizmente, não seria diferente, né? A gente percebe que a competência da mulher, obviamente, ela é absolutamente igual à do homem, mas há inclusive pesquisas que a gente acaba fazendo, especialmente na profissão de jornalista, para conseguir compreender um pouco mais esse cenário, apontam que, apesar da capacidade ser a mesma, quanto maior é o cargo, né, essa hierarquia desse cargo, menos mulheres a gente tem no mercado de trabalho. E aí a gente faz uma avaliação, às vezes, com relação, por exemplo, às profissões que são notoriamente voltadas, né, para as mulheres, talvez de uma maneira bastante equivocada, né? Você entra numa sala de faculdade e você vê que a maior parte dos estudantes são, de fato, mulheres, né? Por quê? Por que essas profissões acabam valorizando, pagando menos, né? Porque justamente são vistas ao longo desses anos como profissões voltadas à mulher. E aí, na hora que você vai atuar, independente de qual seja a sua área, você sempre encontra uma barreira que é a barreira da dificuldade que a sociedade tem ainda de ultrapassar o machismo, né? A gente vê que por ser mulher, muitas vezes, o respeito não caminha de mão dadas com as relações que a gente tem. Olha, semana passada eu estive numa reunião para desenvolver um projeto para buscar mais verbas para a saúde, capitaneado pela Prefeitura de Praia Grande. Houve uma mesa enorme com prefeitos, deputados, secretários de saúde. Eram 42 pessoas. 2 mulheres. Pois é. Mulheres. A gente observa que numa presidência da República, depois de uma situação transitória como a gente viveu, para se representar um país e se olhar para os problemas desse país em busca de soluções, a gente não conseguiu fazer um presidente da República entender a importância de equilibrar esses dois lados, de dar o olhar e a possibilidade do olhar feminino também sobre as questões. Olha, quando eu fui prefeita, algumas pessoas perguntam, você sofreu a questão do machismo? Mais do que isso, o tempo todo, até por eu pertencer a um partido que eu ou amam ou odeio, eu sofri muito combate do ponto de vista da minha competência, porque eu penso que para cada situação que o homem enfrenta, nós mulheres temos que fazer 2, 3 vezes melhor, se não mais, para provar a nossa situação. Isso tem acontecido na sua vida? Com certeza a gente precisa mostrar muito mais qualificação, muito mais empenho para a gente poder ter uma visibilidade pelo menos um pouco mais parecida com a que o homem consegue. A gente vê isso às vezes, sei lá, é que a questão do poder ela é bastante complicada. Você dá o poder para a pessoa, você percebe o que ela pode fazer. Mas a gente percebe que, por exemplo, quando a gente, às vezes, sei lá, eu como jornalista, às vezes eu estava numa redação, recebia às vezes até um político mesmo, eles saíam do estúdio todos, né, contentes com o resultado da entrevista e tal, e se tivesse um estagiário que fosse homem do meu lado, eles nem me viam para me cumprimentar, eles iam direto no estagiário, independente de ter sido eu, a produtora, enfim, né? Então são pequenas coisas, mas que infelizmente deixam a gente bastante entristecida, porém não desmotivada. É uma luta que a gente compra diariamente. Bom, mas não será sempre assim, a gente está evoluindo. A gente avança, a gente recua, enfim, mas a gente vai indo. Mas, Carol, a nossa entrevista, ela é pequena, mas tem muita substância. Eu sempre faço uma pergunta para as pessoas que eu entrevisto. Se você não fizesse o que você faz na vida, o que você gostaria de fazer? Eu acho que eu ia adorar virar uma mochileira e conhecendo o mundo, conhecendo as realidades das pessoas, porque eu acho que isso é que faz a gente se tornar mais próximo do próximo, né? A gente conhecer a realidade que eles vivem e viajar o mundo seria incrível para essa substância, né? Mas ser jornalista é um tipo de viagem. Pois é, por isso que a gente escolheu um caminho paralelo. Obrigada, Carol, muito obrigada pela sua entrevista. E meninas, mulheres, atenção no que ela está dizendo.